Bom dia, sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, nessa data, promove a 9ª região da Frente de Vereadores Metropolitanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, FREVEM. Para dar início a essa reunião, convidamos a compor a mesa o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Wellington Magalhães. Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, delegado Edson Moreira. Senhor Gustavo Horta Palhares, diretor-geral da Agência Metropolitana, representante da Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana, futuro diretor-geral da Agência Metropolitana. Convidamos também jornalista da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Márcio Fagundes, superintendente de comunicação desta casa. Vereadores coordenadores, Adriana Lara, de Vespasiano, Eduardo Tadeu Sandon, de Contagem, Márcio Gonçalves Pinto, de Itaúna, Sidney Anderson Dias Bento, da cidade de Matozinhos. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos vereadores da região metropolitana. Eduardo Tadeu Sandon, da Câmara Municipal de Contagem, Daniel Monteiro Rezende, da Câmara Municipal de Ibirité, Rosiane Aparecida da Cunha, da Câmara Municipal de Itatiaia-Sul, vereador Neymar Aparecido da Silveira, da Câmara Municipal de Esmeraldas, vereador Ronaldo Alves Brandão, da Câmara Municipal de Esmeraldas, Antônio José Carvalho, da Câmara Municipal de Matozinhos, Sidney Anderson Dias Bento, da Câmara Municipal de Matozinhos, Norival Andrade dos Santos, da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, vereador Davi Martins Rodrigues, da Câmara Municipal de Santa Luzia, vereadora Suzane Duarte Almada, da Câmara Municipal de Santa Luzia, vereadora Adriana Alves Lara, da Câmara Municipal de Vespasiano, Oséias Ferreira da Cruz, também da Câmara Municipal de Vespasiano, Wagner dos Santos Júnior, da Câmara Municipal de Florestal, vereadora Maria Gorete das Neves Pereira, da Câmara Municipal também de Florestal, senhor presidente Sérgio Ribeiro de Oliveira, da Câmara Municipal de Florestal, vereador Sebastião Celso Pinheiro de Oliveira, da Câmara Municipal de Ibirité, vereador Jurandir Santos, da Câmara Municipal de Juatuba, José das Dores Brás, da Câmara Municipal de Matozinhos, Bruno Amorges Regis, da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, vereador Cristiano Leonardo de Oliveira, da Câmara Municipal de Mateus Leme, e vereadores do Colar Metropolitano, presidente Celso Gonçalves da Silva, da Câmara Municipal de Belfim, Márcio Gonçalves Pinto, da Câmara Municipal de Itaúna, Pedro Santos Amorim, da Câmara Municipal de Moeda, Rodrigo Varela Franco, da Câmara Municipal de Pará de Minas, Renato Gomes, da Câmara Municipal de Sete Lagoas, e também o vereador Milton Maurício Martins, da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Queremos também registrar e agradecer a presença de Nélio Aurélio de Souza, que é o presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. E nós gostaríamos de reiterar o nosso convite para tomar assento à mesa o pastor Jorge dos Santos. Convidamos também Adriana Lara de Vespasiano para tomar assento à mesa. Convidamos também para tomar assento à mesa Eduardo Tadeu Sandon, de Contagem. Márcio Gonçalves Pinto, da cidade de Itaúna, também para tomar assento à mesa. Repetindo que são coordenadores regionais da FREVEM. Márcio Gonçalves Pinto de Itaúna e Sidney Anderson Dias Bento, de Matozinhos, também para tomar assento à mesa. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Wellington Magalhães, que coordenará os trabalhos. Bom dia a toda a mesa, bom dia a todos os convidados, todos os vereadores, assessores. Esse trabalho para mim é primeira vez que eu abro essa sessão aqui, mas eu vejo que é muito importante. Importante por quê?
porque nós, vereadores, nós somos do legislativo que mais participa dos problemas. A nossa vivência com a população é diária, é diferente do deputado estadual, do federal, o vereador vive. Isso é muito importante. Até os Belo Horizonte, com a região metropolitana, até para os projetos importantes, que sejam mais discutidos, que tem certos projetos que nós estamos aqui, Birité, Vespasiano, Nova Lima, Belo Horizonte tem um diálogo com os vereadores. Então, isso aí, gente, essa abertura é muito boa, nós temos que dar continuidade desse trabalho. Eu acho, mesmo tendo essas sessões, essas reuniões, os vereadores vêm aqui na Câmara de Belo Horizonte, nós visitarmos a Câmara do interior também, para a gente discutir um projeto mais amplo, um projeto que nós, juntos, tenho certeza que nós vamos conseguir. E eu quero desejar a vocês boa-vinda aqui, que aqui é a Câmara, o doutor Edson Moreira, o vereador Jorge Santos, colegas aqui, nós estamos à disposição. Eu vou deixar, quebrar o protocolo um pouco aqui antes de eu passar, vou deixar o doutor Edson Moreira também para deixar uma boa-vinda para vocês aqui. Eu não posso pedir voto, porque se deixar eu falar, eu já começo a pedir voto. Vou deixar o doutor Edson também para dar uma boa-vinda para vocês. Bom dia a todos, é um prazer imenso recebê-los aqui. Nós sabemos que, como o presidente falou aqui, Belo Horizonte apoia todas as regiões, inclusive todo o apoio nós damos. E é um prazer imenso para a Câmara Municipal de Belo Horizonte receber esse encontro, recebê-los aqui e trocar ideias e fazer tudo o que precisam fazer em matéria de região metropolitana. E como o presidente falou, Arthur Magalhães, o vereador é o mais cobrado dentre todos da carreira política, porque ele tem contato direto com o povo sabe onde o vereador mora, ele vai lá e, não, estou precisando disso, limpa minha rua, saúde, internação e etc. Então, esse contato nosso é que nos leva lá para cima. Muito bem-vindos e bom dia a todos. Vou passar a palavra ao vereador Jorge Santos. Bom dia a todos aqui presentes. Tivemos naquela primeira reunião, estamos nessa segunda reunião. Fico feliz em ter a presença de todos os vereadores aqui, a mídia, enfim, os convidados. E eu espero que essa reunião de hoje seja uma reunião bem produtiva, para que a gente possa debater aqui as ideias para cada região aqui, também para Belo Horizonte, e o que precisar desse vereador, para a gente discutir, para a gente conversar sobre o que acontece lá no bairro, na cidade, trazer algumas experiências de vocês aqui para a capital, da capital para o interior. Estamos à disposição. Sejam bem-vindos. Agora eu gostaria de passar a palavra ao superintendente de comunicação institucional dessa Câmara, o senhor Márcio Fagundes, que fará uma exposição sobre a rede legislativa de TV digital. Bom dia. Gostaria de saudar a todos os vereadores presentes. Mais uma vez, ressaltar a importância desse evento e dessa entidade criada em torno de problemas comuns na região metropolitana e no colar metropolitano de Belo Horizonte. Acho que os senhores são cientes da responsabilidade que têm junto às respectivas comunidades. E eu estou aqui hoje no sentido de fazer, não uma palestra, mas um relato sobre um projeto de comunicação que a Câmara Municipal de Belo Horizonte hoje tem e que vê com muito bons olhos no sentido de nós tentarmos integrar via televisão as várias câmaras municipais da região metropolitana. Acho que esse projeto é um xodó. Esse projeto, ele tem uma importância fundamental no sentido de troca de experiência e de informação entre os legislativos municipais.
Diante disso, eu gostaria de observar que os senhores receberam na pasta, na entrada do evento, uma documentação referente a uma correspondência que já foi enviada a todos os legislativos, à presidência dos legislativos, participando a eles da intenção da Câmara de criar essa TV metropolitana, porque, para quem não sabe, hoje a Câmara de Belo Horizonte tem uma TV já específica com seu canal e uma programação própria dentro da TV Assembleia. Futuramente, no futuro próximo, essa programação vai ser extensiva a 24 horas dentro de um projeto digital autorizado a partir da Câmara Federal, porque a Câmara Federal é que coordena esse convênio, que baixa para a Câmara Legislativa, para a Assembleia Legislativa no Estado e chega à Câmara Municipal. E a Câmara Municipal tem o poder, vocês podem ver isso através de um documento que também está dentro dessa pasta. A Câmara Municipal tem a possibilidade de abrir esse leque de cooperação junto com as outras câmaras municipais aqui na região metropolitana. A legislação específica sobre isso está dentro da pasta também. Ainda na pasta, nós temos uma revista feita pela Astral, que é a Associação Brasileira das Televisões e Rádios Legislativas, com muita informação sobre isso. Por que desse assunto aqui hoje? Porque os veículos de comunicação e as câmaras municipais sabem que cada vez mais a população, o eleitorado, cobra uma maior transparência, cobra uma maior participação do legislativo, o que todos nós entendemos como saudável, muito salutar no processo democrático brasileiro. Daí a importância dos senhores ficarem atentos a essa ideia da transparência, inclusive via web, que é inegável a importância que a internet hoje alcançou no mundo, a ponto de superar já as mídias tradicionais, chamados rádios, jornais. A web hoje já está ultrapassando, inclusive, no sentido de investimento em publicidade. Então, hoje as câmaras têm possibilidade de fazer a transmissão de suas sessões, de suas audiências públicas via internet. Isso deve ser levado em consideração. O eleitorado gosta disso, a população gosta disso e eu considero de certa forma, uma obrigação até constitucional, onde se pede a publicidade dos atos do Legislativo, assim como do Executivo e também do Judiciário. Nesse sentido, a Câmara tem investido e caminha a passos largos para, muito em breve, ter uma TV metropolitana que vai assambarcar toda a região metropolitana, mas com a fundamental participação e colaboração de todos vocês. Eu acho que vai ser uma troca de experiência informativa muito rica para os legislativos e para a população. Nesse sentido, é que eu estou fazendo esse relato de como anda esse processo, que eu acho importante vocês estarem mobilizados, pensarem nisso na forma de investimento, cada Câmara ter uma participação. Algumas, nós sabemos, são mais ricas do que as outras. Algumas câmaras na região metropolitana, por exemplo, têm apenas 2 reuniões por mês, são reuniões quinzenais. Algumas outras são semanais. Mas é importante que já se pense num projeto de programação junto com a Câmara de Belo Horizonte, e nesse sentido que nós estamos trabalhando, onde se ressalte a importância do aspecto cultural do município, o aspecto econômico, político, os bons projetos dos vereadores em cada municipalidade. Isso tudo é foco de informação dentro de um projeto de TV metropolitana que nós queremos englobar vocês. Daí a minha participação nesse evento, no sentido de deixá-los atentos a isso, pensarem nisso, porque nós vamos cada vez mais estar perto de vocês, no sentido da gente ter uma programação, na verdade, fazermos juntos um jornal metropolitano com uma programação em canal aberto, digital e de 24 horas. E sabemos todos que uma programação de televisão de 24 horas, uma produção de 24 horas, é um feito hercúleo. Então, daí mais ainda a necessidade de participação de vocês, isso que eu gostaria de ressaltar.
Eu vou ler algumas últimas providências que nós estamos tomando para que as pessoas entendam como se dá esse processo. Aliás, a Câmara Municipal de Belo Horizonte recebeu essa semana o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ele foi embaixador de Moçambique no Brasil durante 6 anos, ele se chama Murad Murarji. Ele fez uma visita a essa Câmara e desde logo ele anunciou que tinha um grande interesse em fazer com que Moçambique tivesse um contato direto com a TV Câmara de Belo Horizonte, porque eles têm um projeto chamado Telefood, que é voltado para o agronegócio, para a comida no mundo, né? Porque sabemos todos que com o processo de globalização, cada vez a comida vai ser mais escassa, assim como a água. Eles têm uma ideia de fazer uma interligação direta com a Câmara de Belo Horizonte. Ele disse também que, como ele hoje é residente em Lisboa, ele representa a comunidade dos países da língua portuguesa, que foi criada, idealizada inclusive por um mineiro, o falecido embaixador José Aparecido de Oliveira. Ele diz que a comunidade está criando uma televisão também, até no final de julho essa televisão estará no ar, e que ele gostaria de fazer um convênio de cooperação técnica da comunidade dos países de língua portuguesa, que são 8 países no mundo, em torno de 360 milhões de pessoas falam português, e fazer um convênio de cooperação técnica com a Câmara de Belo Horizonte. Então são potenciais abertos, né, possibilidades abertas de interligação, de troca de experiências que fundamentais nesse mundo hoje globalizado e sem fronteiras. Então, eu vou fazer um relato breve do que está sendo feito e vou lembrar um detalhe interessante. Eu fui almoçar com esse embaixador, a certa altura eu falei, como é que foi essa experiência sua de embaixador no Brasil? Ele falou assim, vocês são muito complicados. Eu falei, como assim? Ele falou assim, a burocracia engole vocês, vocês não conseguem ter um pensamento linear de levar as coisas com uma finalidade única, vocês vão tergiversando para cá e para lá, e isso demora muito a acontecer as coisas no Brasil. E eu falei assim, você está coberto de razão, o complicado que ele quis dizer, no sentido que a burocracia acaba engolindo muitas das boas intenções que os homens públicos aqui representados, às vezes não conseguem, e vocês também, né, claro, não conseguem levar adiante por causa que a burocracia, a dispersão dos projetos engolem as boas ideias. Então, vou fazer esse relato breve aqui, as providências que estão em andamento para essa televisão, muito em breve está no ar, em canal aberto digital. Está sendo elaborado um acordo de cooperação técnica entre a Câmara dos Deputados, a Assembleia de Minas e a Câmara de Belo Horizonte. A minuta do acordo é da competência da Câmara Federal. Segundo a coordenação da Rede Legislativa de TVs, o processo está sendo agilizado e até o fim deste mês estará pronto. Nós já tivemos contato com o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente dessa casa, e a Assembleia já está afinada com a Câmara de Belo Horizonte para dar andamento o mais ágil possível, o mais dinâmico possível nesse convênio com a Assembleia Legislativa. O projeto inicial previa que o sinal da TV Câmara fosse enviado para a Serra do Curral. Todo mundo sabe que a Serra do Curral, ela é um expoente, não só um cartão postal na questão geográfica de Belo Horizonte, mas é ela que encerra, que desponta dali as várias antenas dos veículos de TV e rádio que estão por ali. Então o projeto inicial previa que o sinal da TV Câmara fosse enviado para a Serra do Curral. Houve uma mudança nesse projeto. O sinal terá que ser enviado para a TV Assembleia, o que de certa forma é até mais fácil. A solução mais viável é fazer a transmissão via fibra ótica. É preciso uma concorrência para definir a empresa que prestará o serviço. Já fizemos contato, a Câmara de Belo Horizonte já fez contato com a CEMIG Telecom, com a NET e Algar Telecom, para saber das possibilidades, se eles estão amparados tecnicamente para fazer esse serviço em fibra ótica. Outros sistemas de transmissão também foram avaliados. Havia sinal de rádio com contratação de empresa, via internet e via sinal de rádio com compra de equipamentos específicos. Um investimento previsto é a compra de equipamentos para estúdio da TV, com canais, um computador e monitores. Então, um levantamento preliminar disso apontou uma estimativa de custo de R$60 mil.
A Câmara de Belo Horizonte vai ter que alugar essa estrada digital até a Assembleia Legislativa. Hoje nós avaliamos em torno de R$5.000 mês, é um aluguel que se paga, vai ser feita uma licitação para isso. Mais providências tomadas. O contato com as câmaras municipais da região metropolitana já foi feito, os senhores têm o documento aí, nós vamos afinar mais ainda, acertar mais esse entrosamento. Os levantamentos de custos dos diversos sistemas de transmissão de sinal de áudio e vídeo. Não sei se os senhores sabem, alguém pode estar tendo a oportunidade de conhecer essa casa pela primeira vez. Ela hoje está monitorada por câmeras de TVs nas suas várias paredes, no teto, e essas reuniões que os vereadores promovem diariamente, quase, elas são transmitidas diretamente pela internet. Qualquer internauta tem acesso às reuniões plenárias, assim como das audiências das comissões específicas realizadas nessa casa. Esse é um caminho bom para também caminhar, acelerar um processo de transparência no trabalho do Legislativo. Bom, correlato a essa possibilidade da TV metropolitana muito em breve entrar no ar, nós também já trabalhamos com a possibilidade de termos uma rádio web, né? Um canal de rádio, isso está aberto. Eu acho que as câmaras devem estudar a possibilidade, já está extensivo a elas abrirem essas possibilidades de veículos de comunicações específicos. Tá? Aqui a casa está fazendo a modernização de toda a questão de áudio e vídeo para já, inclusive, funcionar como aparato tecnológico para as futuras transmissões da TV metropolitana. Basicamente, é isso que eu tinha que fazer, um relato para vocês, mas o sentido maior que eu vejo na minha fala é da ideia de mobilizá-los, sensibilizá-los para uma participação a miúde, uma participação dia a dia na troca de experiência entre as câmaras municipais. Eu gostaria de passar agora um vídeo que foi feito com 5 coordenadores da FREVEM, participam desse vídeo. O Léo Burguês, o Eduardo Tadeu, o Márcio Gonçalves, o Sidley e a Adriana, com uma fala sobre temas pertinentes à FREVEM. Eles traçam, resumidamente, um perfil do que a FREVEM precisa trabalhar e lutar. Até a década de 50, Belo Horizonte tinha pouco mais de 500 mil habitantes. Hoje já são cerca de 2,5 milhões de pessoas. A população dos 33 municípios que ficam no entorno da capital mineira também aumentou. Atualmente são mais de 5 milhões de habitantes na região metropolitana de Belo Horizonte. E o crescimento continua. Hoje já existe um novo conceito, o Colar Metropolitano, que soma mais 14 cidades, chegando assim a 48. Junto com o crescimento vieram também muitos problemas, como a falta de segurança, moradia e saneamento básico. Temas que vão ser estudados pela FREVEM, a Frente de Vereadores Metropolitanos. Hoje já não existe limite entre as cidades da região metropolitana aqui e a FREVEM vem a suprir esses problemas. Às vezes a pessoa mora em Contagem, trabalha em Belo Horizonte, mora em Belo Horizonte, estuda em Sabará. Então o objetivo da FREVEM é que todos os vereadores, os 540 vereadores da região metropolitana do Colar, possam estar discutindo politicamente os problemas da nossa cidade. A frente busca soluções conjuntas para a região. Um dos principais desafios é a destinação de toneladas de resíduos sólidos. Por isso, a Secretaria de Gestão Metropolitana do Estado elaborou um programa em parceria com a iniciativa privada que vai levar em conta o aproveitamento energético. A FREVEM vem num momento importante em que os governos federal e estadual têm repassado muitas responsabilidades para os municípios. Isso traz uma série de dificuldades, porque os municípios do Colar Metropolitano eles dependem substancialmente de Belo Horizonte.
Nós estamos em Itaúna e nós sofremos diariamente com esses problemas, principalmente aqueles de mobilidade urbana, né? Precisamos levar problemas da cidade a Belo Horizonte. Outra preocupação dos vereadores metropolitanos é com o crescimento da violência. Problema que também não respeita os limites dos municípios e avança cada dia mais. Estamos aproximando da Copa de 2014 e nós temos um grande gargalo no trânsito da região metropolitana. Na questão do meio ambiente, nós precisamos promover efetivamente a despoluição da Lagoa da Pampulha, que é um problema não só da região metropolitana, mas do estado de Minas Gerais. Precisamos estar atentos a isso. Na saúde, precisamos fazer uma ação para que haja construção de mais hospitais na região metropolitana para desafogar Belo Horizonte. Na questão de moradia, é preciso encontrar maneiras de ampliar os programas habitacionais, principalmente para quem ganha até 3 salários mínimos. Hoje, o poder público local, sozinho, ele não dá conta de fazer frente à especulação imobiliária, à organização do Estado, para discutir esses problemas. Então, os vereadores articulados entre os municípios é fundamental para poder discutir, por exemplo, a questão da mobilidade, essa questão do acesso, da ocupação do solo, que seja pensada a cidade para todos e com todos, não para um grupo de pessoas. Os vereadores metropolitanos querem discutir todas as questões em busca de uma região com maior desenvolvimento e mais qualidade de vida. A importância da FREVEM para a região de Matozinhos, ela vem a calhar por causa das nossas dificuldades em organizar o nosso sistema. E hoje a região vem crescendo muito, tanto na parte industrial como na parte ambiental. E a FREVEM vem para somar e nos ajudar, porque ela vem para dar uma certeza que a formação de equipe, juntamente com os outros demais vereadores, venha a calhar e venha favorecer a nossa região. Isso se faz necessário para poder buscarmos geração de emprego para os pequenos municípios, valorização do homem do campo também, acho que é um ponto que deve ser abordado, né? O pessoal que é produtor precisa de uma valorização também, o que ajudaria a descentralizar também a busca de emprego somente nas capitais, fixando o homem do campo e a produção nas pequenas cidades, como é o meu caso, na cidade florestal. Bom, os senhores viram que a pauta da FREVEM é grande e importante para a melhoria da qualidade de vida no Estado e no país. Eu gostaria só de agradecer a todos a paciência de ouvir as informações sobre o projeto da TV Metropolitana e colocar-nos à disposição. Nós temos dentro da Superintendência de Comunicação aqui da Casa uma coordenação de televisão, o responsável é o Guilherme Minassa, que está à frente desse trabalho comigo, de levarmos isso muito em breve, levar ao ar essa TV. E ficamos, novamente, eu reforço a ideia de que a participação de todos é muito importante e estamos à disposição para qualquer esclarecimento, fora do contexto do dia a dia, em qualquer momento quiserem ligar, a gente está à disposição para uma conversa, para uma visita e tal. Agradeço a todos e um bom dia. Agradecemos ao Márcio Fagundes pela exposição. Neste momento, gostaria de passar a palavra ao representante da Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana, senhor Gustavo Horta Palhares, que irá realizar uma exposição dos projetos prioritários daquele órgão no contexto metropolitano. Nós queremos informar que esta reunião está sendo transmitida online pela Web TV Câmara e que pode ser acessada no portal desta casa. Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado ao vereador Wellington Magalhães, em nome de quem cumprimento toda a mesa. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação, já deve estar quase
quase ali a aparecer, mostrando principalmente qual que é hoje o mecanismo utilizado na região metropolitana de Belo Horizonte e também na região metropolitana do Vale do Aço, para que a gente tenha uma gestão realmente metropolitana e não cada município trabalhando de forma isolada. Então, há cerca de um mês atrás, a gente recebeu lá na agência, a agência ela é ligada à Secretaria de Gestão Metropolitana e ela trabalha com projetos de desenvolvimento de cunho metropolitano. Então, há cerca de um mês atrás, nós recebemos uma comunicação da FREVEM, nos convidando a participar de um evento durante o encontro de municípios lá no Expo Minas, da Associação Mineira dos Municípios, e com muita felicidade nós podemos participar naquele momento e entender que o trabalho da agência e o trabalho da Secretaria de Gestão Metropolitana, ele vai ser com absoluta certeza potencializado e vai ser muito mais próximo da população se a gente conseguir ter esse diálogo contínuo e conseguir ter essa participação da FREVEM, e aí por isso que é importante aqui nesse momento, nessa oportunidade, a gente, tá ali ó, Gustavo Palhares, deve ser essa, a gente poder, para que eu possa apresentar quais são esses projetos, quais são os mecanismos da gestão metropolitana. Então, vou fazer uma apresentação breve, não uma apresentação extensa, mas primeiro mostrando qual é o mecanismo utilizado da gestão metropolitana, quais são os órgãos de gestão metropolitana que atuam, quais são essas responsabilidades desses órgãos e, na sequência, eu vou apresentar quais são os principais projetos hoje em execução pela Secretaria de Gestão Metropolitana, especificamente pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Então, vamos lá. Tem um... Para ir passando... Olha lá? Então, eu vou olhando ali. Beleza. Então, hoje, a região metropolitana é composta... A região metropolitana Icolar é composta por 50 municípios, dos quais 34 compõem a região metropolitana de Belo Horizonte e 16 compõem o Colar, totalizando algo em torno de 5,3 milhões de habitantes. Esses 50 municípios representam cerca de 24% da população do Estado e ocupam apenas 1,6% do território do Estado e ainda assim corresponde a mais de 30% do produto interno bruto do Estado de Minas Gerais. Ou seja, aqui está a concentração de riqueza, aqui está a concentração da produção, aqui está uma concentração considerável também da oferta de empregos. Então, o arranjo metropolitano em Minas Gerais, ele foi, vamos falar, constituído a partir das legislações estaduais que criaram esse modelo. Como que esse modelo é composto? Ele tem algumas esferas. Então, a primeira delas, ali em cima, a Assembleia Metropolitana, a gente vai, nos slides seguintes, passar sobre essa composição da Assembleia, mas o papel da Assembleia é justamente emitir as diretrizes da gestão metropolitana para que o Conselho Deliberativo e a Secretaria e a agência executem essas políticas. O Conselho Deliberativo Metropolitano, ele é composto, então, pelos municípios, pela sociedade civil, por órgãos do governo do Estado e é responsável pela gestão do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. A Secretaria de Gestão Metropolitana, por sua vez, ela recebe, então, essas diretrizes, tanto da Assembleia. A Assembleia é composta pelos 34 municípios da região metropolitana e, nos assuntos que também se referem ao Colar, o Colar participa dessas reuniões e são representados na Assembleia os prefeitos, todos os prefeitos, e também os presidentes de Câmara de todos os municípios. E aí, mais uma vez, convidando-os a gente tem, uma reunião ordinária, vamos falar assim, anualmente, e extraordinariamente quando convocada. Então, na Assembleia, o papel do Legislativo Municipal, ele é de suma importância também
cada município tem um voto através do representante do Executivo e um voto através do representante do Legislativo. Então, a Secretaria de Gestão Metropolitana, ela recebe as diretrizes da Assembleia e discute dentro do Conselho quais são os projetos, aprova o seu orçamento e qual vai ser a destinação dos recursos do Fundo Metropolitano, e aí sim, a partir dessas diretrizes, repassa às agências, tanto a agência da região metropolitana de Belo Horizonte e a agência da região metropolitana do Vale do Aço. Essa mesma estrutura também se replica no Vale do Aço, existe uma assembleia no Vale do Aço, existe um conselho no Vale do Aço, composto pelos municípios que fazem parte da região metropolitana do Vale do Aço. Então, vamos na sequência, por favor. Então, só voltando rapidinho, então, instrumentos de planejamento metropolitano, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, que é onde são os recursos destinados aos projetos metropolitanos, e o que eu posso chamar da Bíblia que nós utilizamos, ou o nosso guia, ou seja, todo é o livro de consulta diário, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que foi elaborado ao longo de praticamente 24 meses e foi apresentado à sociedade mineira e principalmente à sociedade metropolitana de Belo Horizonte no ano de 2011, onde contempla os principais projetos, os principais gargalos, vários diagnósticos e proposições de projetos para a superação desses gargalos. Agora sim, desculpa, na sequência. Então, como eu disse, a Assembleia Metropolitana, ela é composta por 34 prefeitos da região metropolitana, 34 presidentes de Câmara da região metropolitana, 4 representantes do Executivo Estadual, dividido entre diferentes secretarias, e um representante do Legislativo Estadual. Então, ordinariamente, ela se reúne uma vez ao ano e, extraordinariamente, sempre convocada pelo presidente ou por 2/3 dos membros. Atualmente, a última reunião que ocorreu, inclusive, no Palácio Tiradentes, na cidade administrativa, com a presença do governador, o prefeito de Santa Luzia, prefeito Calixto, foi eleito como presidente da Assembleia Metropolitana. Na sequência, por favor. O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, então, que é a instância que recebe as diretrizes da Assembleia, o Conselho é composto por 5 representantes do Executivo Estadual, 2 representantes do Legislativo Estadual, 2 representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, onde está cerca de 50% da população, um representante da Prefeitura de Contagem, que tem cerca de 10%, um representante da Prefeitura de Betim e 3 representantes dos demais 31 municípios. E 2 representantes da sociedade civil. É importante esse modelo é um modelo único no Brasil, onde nós temos a participação não só dos municípios, não só do governo do Estado, mas também da sociedade civil organizada. Esses membros, tanto os 3 representantes dos demais municípios e os 2 membros representantes da sociedade civil, eles são eleitos na realização da Conferência Metropolitana. A Conferência Metropolitana ocorre de 2 em 2 anos, e esse ano é um ano de realização da conferência, e ela será realizada no mês de outubro, onde haverá a definição pelo período de mais 2 anos desses representantes. Então, ordinariamente, esse Conselho Deliberativo se reúne a cada 2 meses e, extraordinariamente, sempre convocada por seu presidente ou 2/3 dos membros. Por favor. Então, o fundo metropolitano, que é a fonte de recursos para a execução dos projetos metropolitanos, ele é composto por 50% dos recursos do governo do Estado e 50% dos recursos dos municípios. Dividido de que forma? Entre esses municípios, dividido de acordo com proporcionalmente a receita corrente líquida de cada município. Então, atualmente, Belo Horizonte corresponde por cerca de 50% desse valor e assim sucessivamente, de acordo com a receita corrente líquida de cada um dos municípios. Então, para 2013, o Fundo Metropolitano tem recursos previstos de R$10 milhões, sendo que 5 milhões são destinados a projetos estratégicos definidos pelo Conselho Metropolitano, ali o projeto Nova Metrópole e o projeto de Sistema de Informações Metropolitanas, e que eu vou passar sobre esses projetos na sequência, e 5 milhões foram destinados a um chamamento público onde a sociedade civil e os próprios municípios puderam apresentar projetos de interesse metropolitano
para que esses projetos fossem financiados com recursos do fundo. Então, esses projetos foram divididos em 3 áreas temáticas. Essas áreas temáticas foram definidas pela Assembleia Metropolitana e referendadas pelo Conselho Metropolitano, que são o ordenamento territorial, R$ 3 milhões, a mobilidade urbana, R$ 1 milhão e saneamento, R$ 1 milhão. Vale ressaltar que um dos projetos aprovados dentro de ordenamento territorial é o macrozoneamento da região metropolitana. O que vai ser esse macrozoneamento? O macrozoneamento é o estudo do zoneamento, não só do município em si, que já todos os municípios têm o seu plano diretor, mas a definição de áreas onde são de interesse metropolitano. E aí, nessas áreas, nós teríamos vamos dizer, a definição de uma área de interesse metropolitano, onde prevalece o interesse coletivo dessa região metropolitana e não somente a definição do município. Inclusive existe também em discussão na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei onde aprova-se o zoneamento metropolitano. Então a gente tem uma lei em discussão na Assembleia e, através de um projeto apresentado ao fundo, que foi apresentado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que foi a mesma instituição que elaborou o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, eles vão, através de uma discussão pública, de uma discussão exaustiva de audiências, a definição desse zoneamento metropolitano. Na sequência, por favor. Então, o plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, o que nós carinhosamente chamamos de PDDI, tudo no Estado acaba virando sigla, né? Então, o plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, ele faz parte dentro da legislação. Cada região metropolitana no Estado necessariamente precisa de um plano diretor de desenvolvimento integrado, de onde surgem os projetos, de onde surgem as prioridades. Então, esse da região metropolitana de Belo Horizonte, ele foi elaborado entre 2009 e 2011 e ele contempla objetivos de médio e longo prazo. Médio prazo olhando até 2023 e de longo prazo olhando até 2050, ou seja, qual que é o diagnóstico dessa metrópole hoje, onde que nós queremos chegar em 2023 e onde nós queremos chegar em 2050. Esse plano diretor, ele está acessível ao público através do site da Secretaria, todos os documentos, todos os anexos. É um documento extremamente extenso, de mais de 1000 páginas, mas tem também um caderno resumo que explica bem qual é o diagnóstico, quais são esses projetos. E ele define quatro eixos temáticos de áreas integradas: acessibilidade, sustentabilidade, urbanidade e seguridade, de onde decorrem os projetos, então, executados pela agência. Por favor. Na sequência ali. Para frente. Os projetos, então, esse então é o contexto da gestão metropolitana hoje em Minas Gerais. Eu digo em Minas Gerais porque ele se aplica tanto à região metropolitana de Belo Horizonte e à região metropolitana do Vale do Aço. No nosso caso, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado já foi desenvolvido, já foi apresentado lá em 2011, e desse plano, então, decorrem alguns projetos que são executados e acompanhados, monitorados, tanto pela Assembleia Metropolitana como pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Então, o primeiro deles, parceria público-privada para o tratamento, transbordo e destinação final de resíduos sólidos urbanos na região metropolitana e colar metropolitano. Vamos adiante, por favor. Esse projeto, ele vem a calhar com parte do vídeo que nós acabamos de assistir, colocando como um dos problemas a destinação do lixo, a destinação do resíduo sólido na região metropolitana, e a constituição desse projeto, ele surge de uma demanda dos municípios. Pode ir à frente, por favor, com os slides. Mais uma. Mais uns 3 aí tá joia. Esse projeto, ele surge de uma demanda, uma moção elaborada durante a reunião que ocorrida, acredito, em 2011, da Associação Mineira dos Municípios, e sobre a dificuldade que os municípios enfrentariam para alcançar, para seguir todas as determinações da Lei Nacional de Resíduos, que estabelece que até agosto de 2014 a erradicação dos lixões e a correta destinação dos resíduos sólidos. Então, dado esse contexto, o Estado, naquele momento, desenvolvia um trabalho
para toda Minas Gerais e colocou o foco na região metropolitana de Belo Horizonte, onde concentra a maior parte da geração de resíduos, para o desenvolvimento de um projeto conjunto, onde o Estado, de forma também corajosa, auxilia os municípios na resolução do problema da destinação final de resíduos. Então, atualmente, qual é o cenário? Cerca de 50% dos resíduos dos municípios na região metropolitana ainda destinam seus resíduos em lixões ou aterros controlados, o que causa danos ambientais, danos de saúde pública, danos econômicos e esses problemas e todos esses efeitos perpetuam ao longo do tempo. Então é uma situação que se deve mudar. Com a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o prazo de 2014, onde queremos chegar é com 100% desses municípios da região metropolitana e do colar metropolitano com a destinação correta de seus resíduos. Adiante, por favor. Mais 3, tem mais 2 agora. Então, esse projeto é um projeto de parceria público-privada, onde o município participa com um valor fixo para a destinação final do seu resíduo e o Estado complementa a maior parte desse valor. O município ele vai continuar sendo responsável pela coleta do resíduo e ele através dessa coleta do resíduo, ele tem obrigações em um contrato que ele assina com o Estado para a implementação de políticas de coleta seletiva e a destinação dos resíduos da coleta seletiva a associações de catadores. O resíduo que não é reciclável, então, ele é levado a uma estação de transbordo e, a partir daí, inicia a responsabilidade da concessionária a ser contratada pelo Estado. O papel dos municípios, então, é implantar e expandir esse programa de coleta seletiva e regulamentar a coleta convencional dos resíduos sólidos e transportá-los adequadamente até essas estações de transbordo que serão construídas. O Estado, ele acompanha a execução de um único contrato para a gestão de 44, para a destinação final de resíduos de 44 municípios e ele efetua pagamentos decorrentes da remuneração devida à concessionária que vai operar esse serviço, e a concessionária, por sua vez, ela tem como obrigação a recuperação energética dos gases gerados no eventual aterro sanitário a ser utilizado, e ela deve cumprir, existem incentivos a que não haja o aterramento de 100% dos resíduos, para justamente já implementar outras tecnologias na região metropolitana e disponibilizar acesso ao Estado, à fiscalização nesses aterros. Então, qual é a parte jurídica desse projeto? Um contrato de concessão que o Estado faz à concessionária e, mais um clique, por favor, e um contrato de programa que é assinado entre o Estado e o município, e nesse contrato de programa são estabelecidas essas metas. Dos 44 municípios que compõem esse projeto, a gente está prestes a publicar a licitação. Nós não temos todos os municípios com esses contratos assinados, e aí é um recado também aos senhores a cobrar do Executivo no seu respectivo município, sobre a assinatura desses contratos, que é o que vai possibilitar a participação do município dentro desse projeto. Ou seja, a participação é voluntária, mas hoje nós temos municípios na região metropolitana que gastam cerca de R$200 para destinar o seu resíduo de forma correta. Esse projeto, ele traz o custo fixo ao município de R$18 a tonelada, ele leva esse resíduo até uma estação de transbordo, e a cada tonelada que ele leva na estação de transbordo, ele paga R$18 para que a destinação seja feita de forma correta. O preço de referência da licitação será algo em torno de R$80. Essa diferença entre os 18 e os 80 é o custo que o Estado está assumindo para poder auxiliar os municípios nesse importante assunto. Adiante, por favor. Mais um. Vamos lá. Então, mais um. É uma concessão administrativa, um contrato de 30 anos. Uma vez assinado o contrato, a concessionária terá 12 meses para implantar as estações de transbordo e uma central de tratamento de resíduos sólidos em até 48 meses. Adiante. Mais um. Para frente, por favor. Então,
Nós estamos em qual ponto? Nós estamos no ponto de os contratos de programa estão sendo assinados e um convênio de regulação também sendo assinado com os municípios. Por parte da iniciativa privada, estaremos publicando o edital de licitação assim que tivermos já garantida a demanda através da assinatura dos contratos de programa. Adiante, por favor. Então, esse foi o projeto de gestão de resíduos sólidos. Na área de mobilidade, existem dois grandes projetos sendo executados. O primeiro deles, chamado Trem Metropolitano, que é o estudo, nesse momento, sim, a elaboração de estudos para o aproveitamento da malha ferroviária que cruza a região metropolitana para ser utilizada também ao transporte de passageiros. Adiante. Então, qual é o universo desse estudo? Belo Horizonte é o principal entroncamento ferroviário do país. É importante, algumas cidades da região metropolitana foram construídas em torno dessas ferrovias e essas ferrovias acabaram sendo relegadas, abandonadas ao longo do tempo e foram concessionadas no início da década de 90 a concessionárias principalmente de carga. Então essas são utilizadas para o transporte de carga. Então estamos estudando três principais ramais. Um primeiro ramal que vai desde Sete Lagoas até Divinópolis, que é essa área verde, parte dele é congruente com o metrô. O metrô é aquela parte vermelha, já com seu plano de expansão, tanto na ligação com o Barreiro e também a ligação até a Savassi. E essa linha seria uma linha compartimentada entre transporte metropolitano e transporte regional, assim como as demais. E o segundo lote, a segunda linha que está também em estudo, que segue desde da região do Barreiro também, da região do Eldorado, seguindo até Brumadinho, com um ramal, uma extensão que vai no ramal de Águas Claras, próximo ao BH Shopping. E uma terceira linha que sai próximo do Horto, próximo a Sabará, e segue até Conselheiro Lafayette, passando por Nova Lima e acima Raposos, com um ramal, a extensão até Ouro Preto. Então, esse conjunto inteiro de ferrovias são mais de 500 quilômetros. Obviamente que nem todo esse contexto é aproveitável para o transporte de passageiros, não há demanda para todo esse contexto, mas nesse momento que está sendo feita é a elaboração de estudos para ver a viabilidade da implementação desse projeto. Adiante, por favor. Então, ocorreram algumas fases para esse projeto. Uma primeira fase que foi elaborado um diagnóstico pela Universidade Federal de Minas Gerais, do estado dessas linhas, da ocupação, qual é a possibilidade de utilização dessa infraestrutura. Esses estudos, então, foram acompanhados de um processo de procedimento de manifestação de interesse, que é quando o Estado publica e chama o mercado, as empresas, para ver qual é o interesse, se há interesse do mercado em participar desse projeto, para que o próprio mercado estude a viabilidade. Então, esses estudos de viabilidade realizados pelo mercado finalizaram no dia 30 de maio, e nesse momento estamos andando com o processo da modelagem de uma concessão para esse sistema, que está prevista para setembro de 2013. Ainda no mês de junho, está prevista a assinatura de um convênio do Governo do Estado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Empresa de Planejamento e Logística, que são do Governo Federal, ou seja, essa é a infraestrutura é federal e o Estado quer desenvolver um projeto sobre uma infraestrutura federal. Então, por isso é necessário esse diálogo. E estudos para a implantação também de um ferroanel na região metropolitana, junto com a MRS, que é uma das concessionárias de carga. Então, isso também deverá ser iniciado até o final do mês. A construção de um ferroanel cria a disponibilidade de trilhos para o transporte de passageiros dentro da região metropolitana. Adiante, por favor. Como um outro importante projeto, vamos mais um também, importante projeto, a pesquisa Origem e Destino, que foi realizada no segundo semestre do ano passado, e nesse momento estamos finalizando os relatórios da pesquisa. A pesquisa Origem e Destino, ela trata principalmente de trazer informações sobre os hábitos de deslocamento de toda a população da região metropolitana. Então, quem vai para onde, por quê, quando, com qual meio de transporte,
e isso possibilita ao gestor público, aos gestores, principalmente da área de transporte, o planejamento da mobilidade na região metropolitana. Esse é o passo inicial para que se tenha esse planejamento. Essa pesquisa é realizada de 10 em 10 anos, a última foi realizada em 2001 e estamos então finalizando essa pesquisa agora. Adiante, por favor. Então, conhecer a situação atual e projeções futuras para que seja subsídio da elaboração de um plano de mobilidade de toda a região metropolitana, integrando os diversos modais de transporte que podem ser utilizados, o próprio automóvel, o transporte público através do ônibus, do metrô, de um trem metropolitano. Então, essa pesquisa ela é fundamental para entender qual é o padrão de deslocamento e propor alterações, propor projetos que visem a mobilidade urbana. Adiante. Um quarto projeto aí, também executado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, o Sistema de Informações Metropolitanas. Mais um, por favor. O Sistema de Informações Metropolitanas é uma ferramenta que ela vai integrar informações de todos os municípios que compõem a região metropolitana e o colar, e uma função principal que ele vai possibilitar é o planejamento do uso da ocupação do solo, integrando diversas informações de uma única base de dados. Então, vai ser possível integrar dados de saúde, educação, transporte, a renda, dados que vêm do IBGE em uma única base de dados georreferenciada, ou seja, é uma importante ferramenta de planejamento, uma importante ferramenta não só para a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, como também para todos os municípios que compõem a região metropolitana e o colar. Adiante. Mais uma, por favor. Então, é um banco de dados que contém dados dispersos, que estão em diversas fontes, mas que vão estar de forma georreferenciada em diferentes camadas de dados em um único local. Então, é basicamente como a gente usa eu estava vendo ali aberto o Google Earth. Você tem uma base georreferenciada e dali você vem com informações. Então, o Google hoje mesmo já oferece informação de quais são as vias que estão naquele território, qual é o trânsito naquele território, onde que tem uma farmácia, onde que tem isso, onde que tem aquilo. Então, é a integração dessas informações e informações que hoje estão em bases diversas do Estado. Adiante. O status desse projeto, nós tivemos... mais um, por favor, adiante. Nesse momento, já está sendo comprado um servidor para abarcar esse sistema. A licitação foi concluída no mês de maio e, possivelmente, em cerca de 60 dias, esse sistema já está instalado num novo servidor. Adiante, por favor. E o desenvolvimento desse software, nós temos um módulo de anuência, ou seja, a agência ela é responsável pela anuência prévia de todos os parcelamentos do solo da região metropolitana. Então, essa análise das anuências será realizada através desse sistema. E também, aí já como uma proposta de futuro do sistema, que esse sistema seja expandido aos municípios e que o próprio município faça a gestão do uso e ocupação do solo através de um sistema integrado, onde ele vai ter condições de customizar o sistema para as suas atividades. Adiante. Por fim, o último projeto, adiante, que é, vamos dizer, o principal diagnóstico que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado trouxe, que Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte, atualmente, é uma região monocêntrica e dispersa. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós dependemos de um único centro, ou seja, todas as atividades, as principais atividades de educação, saúde, lazer, elas estão concentradas em uma região que está, vamos dizer, a gente sempre coloca um imaginário da Avenida do Contorno. Então, a maioria das pessoas precisam deslocar até essa região para trabalho, para estudo, para todas as atividades diárias. E isso leva a que tenhamos problemas de mobilidade, ou seja, a pessoa que mora em Ribeirão das Neves e trabalha no Belvedere, isso é um problema de deslocamento, é um problema de mobilidade. A pessoa que mora em Santa Luzia e trabalha no centro de Belo Horizonte, isso leva também a problemas de mobilidade. Então, o que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado traz para a região metropolitana? Que lá em 2050 sejamos uma metrópole policêntrica, ou seja, não um único centro, e concentrada, ou seja,
que nós não tenhamos tantos deslocamentos e que ela seja policêntrica. Então, esse projeto é o quê? É a criação de novas centralidades ao redor da cidade de Belo Horizonte, ou seja, uma centralidade norte, utilizando já a infraestrutura do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, com o desenvolvimento de indústria, com o desenvolvimento de emprego, e ali as pessoas fixarem residência, para que não precisam se deslocar ao centro de Belo Horizonte, com a oferta de serviço, com a oferta de shopping, com a oferta de saúde, com a oferta de moradias também de baixa renda, para que não continue esse processo de exclusão territorial. E a integração desse projeto ele vai também ao encontro do desenvolvimento de políticas de mobilidade urbana, uma vez que o desenvolvimento dessas centralidades necessita, obviamente, do acesso e da interconexão entre essas centralidades. Então, o papel do Estado, vamos dizer, nesse projeto, ele é um papel muito mais de articulador, ou seja, articular com quem é o proprietário da terra, articular com quem é o empreendedor e sair um pouco da lógica somente de fazer loteamentos residenciais e buscar o desenvolvimento do território de uma forma mais inteligente, onde nós tenhamos a fixação das pessoas próximo ao seu trabalho e a diminuição de deslocamentos, o que leva uma nova dinâmica de ocupação do território, contribuindo para políticas de saúde, de segurança, de mobilidade na nossa região. Então, esse é o contexto. Eu queria agradecer a oportunidade, a me colocar à disposição para eventuais perguntas, eventuais questionamentos sobre o que foi apresentado e outros assuntos também referentes à região metropolitana. E mais à frente, no final, tem meus contatos também, meu e-mail. Pode passar mais um. Aí tem meu e-mail também, qualquer solicitação, qualquer a intervenção, fiquem à vontade de entrar em contato, e os contatos da Secretaria também, o site é metropolitana.mg.gov.br, e lá tem todos os nossos contatos. Queria agradecer mais uma vez a FREVEM pela oportunidade, a dizer que a agência e a Secretaria de Gestão Metropolitana estarão sempre à disposição da FREVEM, para todos os eventos, para todas as iniciativas que forem feitas. Queremos fazer esse trabalho em conjunto e chamar os senhores à participação, chamar os senhores a participar desse modelo de gestão metropolitana, que ele não existe se não há a participação dos legislativos municipais, como foi bem visto na composição da Assembleia Metropolitana. Com isso, muito obrigado e tenhamos um ótimo dia. Agradecer ao senhor Gustavo Horta, nosso futuro diretor-geral da agência, pela sua exposição. Eu vou dar uma quebrada no protocolo mais uma vez aqui e deixar a palavra à vontade os vereadores, né? Político que não fala não é político, né? E para a mesa aqui, Antes eu vou só passar para o locutor de forma, mas comunicar que a assessoria faça aqui, por favor, a ordem dos inscritos, por favor. Pode falar. Ok. Eu só vou informar que participaram dessa reunião, assentados à mesa, o vereador Juninho Paim, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Leandro Silva Marques, da Câmara Municipal de Itabirito, ele é coordenador regional da FREVEM. E agradecer a presença do vereador Geraldo Magela Lopes, da Câmara Municipal de Santa Bárbara, Gilberto Reis Pereira dos Santos, de Nova União, José Roberto Fernandes, de Sabará, Michele Cestano da Fonseca, de Igarapé, e José Marcos Soares de Souza, primeiro prefeito de Nimutaba, coordenador e coordenador de relações institucionais desta casa. Informo também que o resultado desta reunião será encaminhado a todos os senhores pelo e-mail da FREVEM, frevem@cnbh.mg.gov.br. Informo ainda que esse endereço eletrônico pode ser utilizado para o encaminhamento de sugestões para a FREVEM. Informo que o próximo encontro do Fórum Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte, evento aberto a toda a sociedade, ocorrerá no segundo semestre, em data ainda a ser agendada. Informo ainda que o tema a ser tratado neste encontro será planejamento urbano no contexto metropolitano. Wellington. A vereadora Adriana, coordenadora, vereadores Vespasiano, né? Isso.
Do PT, Juninho? Isso, Partido dos Trabalhadores. Pelo segundo mandato. Primeiro, agradecer a oportunidade, cumprimentar a mesa, as mulheres, né, que estão aqui presentes, são poucas, mas somos eficientes no trabalho, tem uma equipe boa aí das mulheres na região metropolitana, que com certeza vai fazer essa diferença junto com os homens, não é sozinhos não, tá? Os dois juntos. Primeiro dizer, Gustavo, que desde o início que começou a discussão do PDDI, eu, como cidadã, já fazia parte da discussão e acho uma proposta muito interessante para o Estado, para a região metropolitana e para os municípios. E aí, como cidadã e também depois, né, quando foi entregue o PDDI, foi surgido um grupo de cidadãos, formou-se a Frente pela Cidadania Metropolitana, respeitando os CACs, que era a divisão dos municípios. E hoje a FREVEM faz uma nova proposta de divisão de CAC. Todo mundo tem essa folha aqui. E eu gostaria de entender por que essa divisão ela foi feita. Por que Belo Horizonte está sozinho? O que eu entendi, quando foi feita essa combinação de cores e de organização, Belo Horizonte ele faz divisa com várias cidades. E Belo Horizonte não pode ficar isolado, de deixar de conversar com seus pares, com as cidades vizinhas, porque nós enfrentamos problemas inúmeros. E a capital, ela detém o contorno dessas discussões, principalmente as cidades que estão na divisão, nos seus limites. Então, eu queria ver quais são essas possibilidades de fazer uma discussão disso e que os vereadores de Belo Horizonte pudessem compor essa discussão com seus limites, porque todo mundo sabe que quem mora em divisa de cidade é a população mais sofrida que tem, mais abandonada dos contextos. Então, que a gente pensasse isso. E a outra proposta, mais ligada ao Estado, é a seguinte: como eu disse no vídeo, os vereadores sozinhos de suas cidades, eles não têm força para discutir determinados projetos, principalmente do Estado. O Estado, ontem eu fiz um requerimento para encaminhar para o Ministério Público, porque eu não tinha outra saída de pedir uma audiência pública que pudesse discutir a Avenida Oceano Atlântico, a Avenida 220, que vai acontecer no entorno da cidade administrativa. E o terminal metropolitano, que vai acontecer também lá no Morro Alto. E essas discussões, elas precisam ser feitas com a população. Não é só uma reunião formal de apresentar o projeto. Qual que é a minha proposta que eu faço para nós, vereadores, e que a FREVEM pudesse puxar? Que fosse apresentado de uma forma mais de trabalho, que a gente pudesse colaborar, a apresentação dos projetos de fato que está em vista para as cidades do vetor norte, principalmente. E como nós sabemos que todas as regiões, estava conversando com a Rose, lá de Itatiaia Sul, todas as cidades têm seus problemas. Então, pegar esses problemas que têm interferência do Estado, que o Estado pode intervir, como que pode ser apresentado? Porque a fala do senhor foi muito contundente quando diz que é para as famílias permanecerem no local que ela fixa. Nos bairros, se o Estado, se as cidades não participar, essa população vai ser convidada a ir embora pelo mercado imobiliário. Ela não vai ficar. Então, é fundamental que esses projetos sejam discutidos, que o poder público tome conhecimento disso e que pense política pública. E, para encerrar minha fala, para a gente evitar o que está acontecendo hoje, cidadãos que pegam 2, 3 ônibus para trabalhar, que eu constatei estando dentro de um metrô, descendo ali no final do metrô, para trabalhar em Nova Lima há 10 anos. O cara trabalha lá, porque Nova Lima não tem terreno, não tem condições para os mais pobres morar. Se a gente não pensar nisso, onde as pessoas vão morar para trabalhar na cidade? Então, nós temos que pensar políticas de fixação e condições que elas vivam com dignidade. Não é só para os grandes, é para todos, para todas as categorias, todas as famílias, todas as pessoas poderem trabalhar e desenvolver seu trabalho. Eu faço esse apelo, que isso seja discutido, seja mostrado e que seja pensado uma política de fato de fixação. Caso contrário, quem mora hoje no setor privilegiado de Minas Gerais vai ser prejudicado. Obrigada. Obrigado, Paulo.
Agora eu vou passar a palavra ao Sidney Bento, vereador da Câmara Municipal de Matozinhos. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente. Cumprimento meus nobres colegas da cidade de Matozinhos. Eu venho fazer parte dessa reunião com muita honra. Agradeço ao presidente, agradeço os demais organizadores da Frente de Vereadores Metropolitano por essa oportunidade, porque eu vejo dentro da FREVEM hoje uma situação assim bem favorável àquelas pessoas que realmente, como a Adriana acabou de dizer, que não têm condições de buscar uma moradia dentro de uma região que traga para essas pessoas uma segurança e uma comodidade, uma forma cabível de viver tranquilamente. Porque sabemos que o vetor norte hoje é o foco de qualquer investidor hoje que venha para Minas Gerais. É uma região que está em pleno crescimento, é uma região hoje que está todas as empresas de maior potência está indo para aquela região. Hoje eu tenho como referência a cidade de Sete Lagoas, que vai estar se tornando, e com certeza vai se tornar uma das maiores potências do estado de Minas Gerais. E a minha preocupação hoje, como vereador, como morador da cidade de Matozinhos, ela é uma preocupação que eu, com certeza, é uma preocupação de todos aquelas pessoas que residem na região do vetor norte. A regional de onde sou o coordenador, ela é composta por 10 municípios, tem aí aproximadamente 500 mil habitantes, tem mais ou menos, porque Sete Lagoas vai ficar com a maior parte dessa quantidade, porque são um município pequeno. E, falando a respeito de Matozinhos, é uma cidade hoje com 50 mil aproximadamente, 50 mil habitantes, e que a preocupação maior nossa dentro da cidade é que a cidade é composta por 67% da sua área urbana, infelizmente está dentro da APACART, da área de proteção ambiental. E aí a gente pergunta, fica uma pergunta no ar. O município que poderia estar julgando e crescendo naturalmente com uma forma industrial, que nós sabemos que é o maior PIB de qualquer prefeito hoje, qualquer importância para eles, é a arrecadação, que é a dificuldade de todos os municípios. Como que nós vamos ficar? Hoje estamos passando por uma dificuldade muito grande, que estamos reorganizando fica o doutor Gustavo, estamos reorganizando o plano metropolitano, o plano regional de Matozinhos, a área urbana. Estamos com muita dificuldade em crescer essa área urbana por causa dessa preocupação da APACART. Mas estamos trabalhando muito, porque a região de Matozinhos já vem crescendo muito, e a preocupação nossa é que ela não venha crescer desordenada. Porque nós temos a possibilidade, sim, de receber grande parte da população, porque é uma região agradável, é uma região que tem um meio de trabalho que hoje só tem crescido. Só que como que você vai trabalhar socialmente, sendo que a segurança pública, que deveria ter sendo cedida pelo Estado, ela não está sendo aplicada de forma adequada. Nós sabemos da competência do Estado perante a segurança pública, sabemos, mas infelizmente o crescimento do Estado, o crescimento econômico do Estado não está sendo de acordo com o crescimento dos municípios. E eu creio que a Frente dos Vereadores, a FREVEM, ela vai vir sim a se preocupar com essa situação. Eu acho que o conjunto da obra, ela vai ter que tomar uma ciência muito grande perante os municípios, principalmente os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Porque a maior preocupação nossa hoje é que esses municípios recebam suporte. Uma situação simples que hoje nós vivemos dentro de Matozinhos, e é o fato, e dentro de todos os municípios, gostaria também que o senhor presidente discutisse em parâmetros maiores, que se há uma possibilidade dentro da FREVEM, da gente conseguir resolver o maior problema de todos os menores municípios abaixo de 50 mil habitantes, que é a construção
de projetos para melhoria na sua área urbana. Hoje nós sabemos que esses municípios, um projeto bem estruturado hoje, ele custa um valor considerável. O Estado e a União têm recursos sim para liberar para esses municípios, para dar um suporte maior, mas infelizmente o que deveria estar sendo formado, está sendo dirigido, seriam os projetos. E os projetos, infelizmente, não têm uma viabilização de contexto dentro do próprio município de realizar esse projeto. Assim, temos a dificuldade de ter um crescimento aceitável dentro dos menores municípios, que é nossa preocupação. E uma da prioridade é uma situação também que eu gostaria de colocar em debate, que fosse discutido mais abertamente perante a sociedade e os demais municípios, como já foi dito pelo Dr. Gustavo, é a questão do meio ambiente. Nós sabemos que o meio ambiente hoje é a linguagem mundial, é a sustentabilidade de toda a União, é o meio ambiente. Como já foi dito, a questão do descarte de resíduo sólido é a preocupação de todos os demais. Eu gostaria, doutor Gustavo, que essas discussões se continuasse de uma forma mais contundente, com foco melhor, dar uma aplicação melhor, porque se nós conseguirmos, e eu tenho certeza que iremos conseguir, porque tem prazo para a situação do descarte de resíduo sólido. Se conseguirmos fazer isso, impacta diretamente na saúde pública, dando melhoria na saúde pública. Temos também a certeza que a melhoria na renda per capita de todos os munícipes, com certeza, irão aumentar. E também temos a certeza que o desenvolvimento econômico de forma controlada venha a ser de uma maneira mais contundente, mais aplicada e com responsabilidade. Que muitos municípios, por alguns gestores, não tratam essa situação como prioridade. Por quê? Em muitas das vezes não traz voto. Mas eu, como vereador, eu convoco essa frente que realmente são pessoas de grande responsabilidade, juntamente com alguns entes que hoje representam seus municípios, que assumam a vereança não só como um político, mas sim como um administrador legal representante do povo. Porque se nós realmente passar a ver essa situação como uma responsabilidade geral, a situação possa vir a melhorar sim, mas numa situação geral, não só focalizada no setor só. E com todas essas situações colocadas hoje, para a discussão, que vai com certeza se romper para mais adiante, e com certeza vai ter mais pessoas que vão falar a respeito. O mais importante de nós, enquanto vereadores, nós focar e visar sempre qualidade de vida. Porque se nós realmente ver que essa situação é cabível e viável para uma sociedade, realmente o nosso trabalho vai ser realizado de forma mais gostosa, mais gratificante, porque pessoas que nos colocou em lugar preferenciado, terá com certeza uma boa referência de nós enquanto vereador. Muito obrigado e até daqui a pouco. Obrigado. Nós vamos estender um prazo aqui, senão a reunião vai ficar muito longa. Vamos passar 3 minutos, que aí é um prazo que dá para a gente falar muito bem. O próximo vai ter a palavra agora é o Leandro Silva Marques, vereador da Câmara Municipal de Itabirito. Gostaria de desejar bom dia, a toda a mesa, aos nossos amigos vereadores e assessores, a imprensa que nos acompanha nesse evento. Dizer que é com muita satisfação também, que faço a mesa com a representação, dentro do Colar Metropolitano, e vejo como uma grande importância essas discussões hoje que a gente apresenta aqui, porque com base no que a gente traz hoje, no que a gente escuta, e no que os municípios vêm dividindo uns com os outros, a gente vai ter um acesso maior ao que a gente busca, que é a evolução particular
de cada município, principalmente, né, os municípios do interior, que tanto contribuem hoje para o desenvolvimento, principalmente da capital, né, que é Belo Horizonte. Gostaria também de comungar um pouco da ideia da Adriana, referente ao diálogo entre Belo Horizonte e as cidades hoje, né, que fazem principalmente uma divisa direta ali no seu território municipal. Por quê? Itabirito, por exemplo, hoje, trafega com as vans, trazendo alunos de Itabirito para Belo Horizonte, aproximadamente um número de 1.200, né, que contribui hoje para as faculdades particulares, né, que fazem presente com suas empresas hoje no município de Belo Horizonte. E isso faz com que nós possamos levar, talvez, algumas ideias para que tenhamos uma estrutura maior nos municípios, né, nas cidades interiores, com as estruturas educacionais preparadas para a proposta de cada estudante que ali busca. Hoje em dia, por exemplo, nós temos uma gama muito pequena de oportunidade de cursos oferecidos pelo município de Itabirito. Não tive a oportunidade de apresentar no vídeo, por motivos particulares envolvendo também, né, a Câmara de Itabirito, algumas propostas que temos diante da nossa cidade lá, que é referente hoje à segurança pública, que atinge não só a nossa cidade, mas que hoje é uma discussão a nível nacional, né? Não só também a questão da segurança dentro da cidade, mas como das rodovias que dão o acesso entre todas essas regiões citadas aqui. E com isso a gente busca um diálogo sempre preciso, para que a gente possa estar trabalhando um arranjo de comunicação mais precisa entre todas as cidades citadas aqui. Gostaria de dizer que estou à disposição para tentar buscar um maior envolvimento com as cidades que represento e com isso contribuir bastante com a proposta que é a FREVEM hoje citada. Muito obrigado, bom dia. Obrigado. Passaremos a palavra agora ao Márcio Gonçalves Pinto, vereador da Câmara Municipal de Itaúna. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente Wellington, na pessoa do qual eu cumprimento a todos os vereadores presentes. Gostaria também de fazer um cumprimento especial à vereadora Adriana, na pessoa da qual cumprimento a todas as mulheres presentes. Queria agradecer desde já, falar que somos conhecedores da importância dos atos da FREVEM, né, a forma como a gente vem buscando soluções para os problemas que são comuns mesmo, né, da região metropolitana e do colar metropolitano, que no meu caso específico é onde nós estamos. Itaúna está no colar metropolitano. Queria fazer também um agradecimento especial ao Gustavo, pela forma clara com que ele colocou os trabalhos. E queria fazer aqui, Gustavo, são dois questionamentos que me vieram aqui. Quando você falou a respeito do trem metropolitano e do ferroanel, eu gostaria de saber se existe algum estudo, alguma mudança no traçado urbano das linhas, uma vez que com a implantação desse serviço, né, o fluxo vai aumentar e tudo mais, se existe um estudo para fazer essa mudança. Outra coisa com relação ao depósito de resíduos sólidos, né, esse convênio que vai ser feito com os municípios, se vai haver alguma contrapartida ou algum auxílio do governo do Estado no que diz respeito ao transporte, tá, desses resíduos, município, depósito e assim sucessivamente. Gostaria de agradecer mais uma vez e me colocar à disposição, tá, sempre, a qualquer momento. Muito obrigado. Obrigado. Passa a palavra agora ao Eduardo Tadeu, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Contagem. Cumprimento a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, vereador Wellington Magalhães. Quero cumprimentar também a imprensa, os internautas que nos acompanham. Quero parabenizar aqui ao jornalista Márcio Fagundes, que fez a exposição sobre a TV Metropolitana. Cumprimentar e parabenizar também o Gustavo pela exposição em relação à Secretaria de Gestão Metropolitana do Governo do Estado, né, que tem essa preocupação e está se demonstrando essa organização. Eu quero ressaltar a importância da FREVEM, a União dos Vereadores da Região Metropolitana e do Colar,
é preciso que haja essa união de nós, vereadores e vereadoras. É penoso, é muito difícil ser vereador, principalmente nas cidades menores, que têm arrecadação menor. A nossa união é super importante. Nós temos que desencadear um movimento para que haja uma melhor distribuição do bolo partidário, do bolo de arrecadação dos impostos, porque concentra-se a maior parte em Brasília, no governo federal. O governo do estado recebe uma parcela menor e a menor parte fica para os municípios. E os problemas estão no município, nos municípios. É comum a gente ver os prefeitos com a corda no pescoço e, por consequência, aos vereadores. Que nós, vereadores, além da nossa função, que é a função do vereador, de legislar, modernizar as leis e acompanhar, fiscalizar as ações do executivo, nós, vereadores, acabamos sendo também assistentes sociais. Porque o vereador é aquele agente político que está mais próximo da comunidade, da população. É na nossa porta que se bate a todo momento. Quer na Câmara Municipal, em nossos gabinetes, quer em nossas residências. É muito fácil encontrar um vereador. Todos os munícipes sabem onde que é a residência do vereador. Com o deputado é um pouco mais difícil, está um pouco mais distante. Com o governador também, devido às suas funções e a dimensão do Estado, com os deputados federais, senadores e governo federal, muito mais difícil. Então, somos nós, vereadores, que estamos na ponta, que somos o para-choque das questões que afligem a municipalidade. Portanto, conclamo mesmo a todos os vereadores e vereadoras que fortalecemos a FREVEM, fortalecemos para que nós possamos dar resposta imediata aos nossos munícipes e levar para os nossos municípios as soluções para as demandas, principalmente na área da saúde, da mobilidade urbana e do meio ambiente, seguido de outras prioridades. A saúde, nós sabemos que Belo Horizonte, a questão, a organização da saúde em Belo Horizonte atende normalmente a cidade. Tem leitos até superávites de leitos. Mas ocorre que há um deslocamento dos municípios, dos pacientes dos municípios para Belo Horizonte, porque a verba da saúde para os municípios são muito pequena. Precisamos construir mais hospitais regionais, precisamos incrementar mais, investir mais na saúde nos municípios, porque aí o paciente pode ser tratado onde mora, não tem que ter essa penosa deslocação dos municípios para vir se tratar em Belo Horizonte. Então nós, vereadores, a frente de vereadores, a FREVEM, nós temos que ter como meta a saúde, seguido da mobilidade urbana, que está um caos em todas as cidades. Nós precisamos trabalhar muito nesse sentido. E o meio ambiente, nós estamos vendo aí a degradação do meio ambiente. Precisamos preocupar mais com os nossos rios, com as lagoas, com as matas, com a fauna, com a flora, porque meio ambiente é saúde, é vida, e essa tem que ser e será a nossa preocupação e o motivo de nossa luta diária. Encerro minhas palavras, agradecendo a oportunidade. Contem sempre com nós, vereadores, que estamos atentos às questões que vêm ocorrendo nos municípios. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado. Eu vou deixar a palavra franqueada aqui, até para considerações finais e algumas sugestões. Os vereadores que quiserem falar, podem usar aqui esse microfone, se identificar, tudo. Ninguém? Zé Marcos. Bom dia, senhor presidente, Wellington Magalhães, senhoras e senhores vereadores. Como disse o nosso segundo vice-presidente de Contagem, na arrecadação de impostos, a grande parte fica com o governo federal. Uma segunda parte com os estados e a parte menor com os municípios. E é lá que tem
problema nos municípios. Eu quero dizer aqui para vocês que tem uma ferramenta que os municípios podem arrecadar dinheiro. É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que mais de 80% deste imposto, que poderia ser de renúncia fiscal, não é usado, e o dinheiro fica com o governo federal. Então, e é muito simples. É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em cada município, que aprova o projeto. E o recibo para o imposto de renda é feito pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E não é só de pessoas que moram no município, não. Qualquer pessoa que mora em qualquer lugar do Brasil, eu mesmo há mais de 15 anos antecipo o meu imposto de renda para a criança e o adolescente. E nesse último ano, eu antecipei para o Instituto do Câncer de Curvelo, minha cidade natal. Nós estamos aqui na Câmara Municipal à disposição dos senhores vereadores para prestar os esclarecimentos necessários. Muito obrigado, senhor presidente. O Zé Marcos, gente, ele é coordenador de Relações Institucionais do Léo Burguês, presidente dessa casa, colega nosso. Fica à vontade, vereador. Bom dia, senhores vereadores, de todo o município, praticamente os municípios próximos de Belo Horizonte, Sete Lagoas. Meu nome é vereador Milton Martins, sou primeiro secretário da Câmara Municipal e estou ali juntamente com o novo vereador também, Renato Gomes. Eu estou no primeiro mandato e, como primeiro mandato, fui convidado a estar com vocês, me colocando já à disposição e gostaria também de convidá-los, como foi colocado, Sete Lagoas hoje passa por um momento de crescimento muito grande, mas também por este momento de crescimento, enormes problemas, como acessibilidade urbana, como mobilidade urbana, questão do próprio lixo, enfim, os problemas inerentes, como aconteceu aí com Betim e Contagem, no início de um crescimento urbano muito grande, e quando se cresce sem nenhuma preparação à base, eu dizia isso muito antes de também assumir a política, preocupado com a área social, com esse caos social que Sete Lagoas está vivendo, e se não traçarmos metas diretas para resolver o problema, vamos colher nos próximos anos inúmeros problemas. Acompanhando aí Vespasiano, Lagoa Santa, que é uma região mais próxima de Belo Horizonte, nós vimos também grandes, porque eu já morei em Vespasiano durante uns 2 anos, estudei em Vespasiano, e a gente via aquele problema, até a questão dos bairros populares, Conjunto Caieiras e muitos outros, que são construídos à margem da cidade. Então fica na área periférica. E isso causa um enorme problema na acessibilidade e na questão da mobilidade, porque precisa às vezes sair da parte periférica para uma área comercial. Então a gente vê com bons olhos essas reuniões da FREVEM, e quero participar de todas particularmente, e também convido para que a gente possa fazer depois esse intercâmbio com Sete Lagoas, que é uma das cidades que vai crescer muito nos próximos anos, mas também vai coletar os problemas, porque saem muitas pessoas de cidades para Sete Lagoas, esperando que Sete Lagoas possa absorvê-los no campo de trabalho, e ainda entendendo que Sete Lagoas hoje tem um dos menores percentuais, ou seja, os salários são um dos menores em relação à Contagem e em relação a Betim. Então a gente precisa ir levantando esses problemas, e é com muito prazer, E, na verdade, eu gostaria mesmo de deixar aqui o convite para que a gente fizesse uma reunião intermediária em Sete Lagoas, representando a Grande BH. Sete Lagoas ficou um pouco à mercê da Grande BH, por entender que ela estava fora desse processo. Mas depois, com a criação da FREVEM, passou a se entender ela como parte do colar. Então, deixo esse convite para que a gente possa discutir mais vezes os problemas do vetor norte. Obrigado, um bom dia. Vamos trazer isso para nós discutirmos. Até a vereadora aqui de Vespasiano falou uma reunião itinerante. Eu acho que é muito importante. Pode falar, vereador. Se identifique, por favor. Tá. Bom dia a todos. Meu nome é Renato Gomes. Sou colega do vereador Milton Martins, da cidade de Sete Lagoas também. Só citar uma questão aqui. Hoje, Sete Lagoas realmente está em crescimento,
mas houve um tempo que Sete Lagoas cresceu de maneira desordenada. Eu tive na cidade de Matosinhos, na semana passada agora, e vi a preocupação dos vereadores, que até gostaria de parabenizá-los, com relação a esse quesito, no que diz respeito ao crescimento desordenado. Acho que todos os municípios devem se preocupar com o crescimento ordenado. Isso é fundamental, principalmente para as questões ambientais. Outra questão que eu gostaria de sugerir aqui, não sei se pode ser a título de proposta, mas é com relação, hoje a maioria dos municípios também, infelizmente, eles são mercê das emendas parlamentares, tanto dos governos estaduais quanto dos governos estaduais. Eu acho que, e muitas vezes os municípios que não têm representatividade nas assembleias estaduais ou federal, infelizmente se sentem prejudicados com relação a essas questões. Uma outra questão que me chamou a atenção, até o Cidilei falou aqui também, que é a questão dos resíduos sólidos. Hoje, a maioria dos municípios, realmente, infelizmente, tem lixões. Poucos municípios ainda conseguiram ter nos seus municípios os aterros sanitários. Então, é importante, né, como se luta a questão da saúde, para aumentar o recurso para a saúde dos municípios, é importante também que os governos federais e o governo estadual realmente aumentem o seu repasse para os municípios, para que realmente os resíduos sólidos fossem realmente melhor conduzidos nos municípios. Então, essa proposta, e eu acho que os municípios devem se unir para essa questão. Hoje a questão ambiental, ela tem que estar em todas as discussões, então acho que isso tem que ser pensado de maneira bem profunda mesmo. Muito obrigado. Mas nenhum vereador quer... Bom dia a todos, meu nome é Cristiano, sou vice-presidente da Câmara de Matheus Leme e fiquei muito feliz, meu primeiro mandato, eu fiquei muito feliz com o convite da FREVEM para essa reunião. Acho muito válido, né, muito forte a gente, nós nos reunirmos para discutir problemas em comum, né, como o vice-presidente da Câmara de Contagem citou ali, com relação à saúde, um caos muito complicado. E uma coisa que a gente vê muito, que a gente unir forças também para poder olhar a questão da segurança pública, né? Nós estávamos num estudo lá em Matheus Leme, olhando que, em reunião com o tenente lá, Matheus Leme é uma cidade de 30 mil habitantes, e por turno nós temos 4 policiais militares em Matheus Leme, para uma cidade de 30 mil habitantes, né? Então a gente convive com o aumento da violência, né? Tanto a região... Todas as cidades nós temos esse problema, então acho que isso afeta nossas famílias, né, atrapalha o nosso desenvolvimento, então acho muito importante essa questão da FREVEM, de a gente unir e discutir isso tudo. Eu gostaria de agradecer o convite e deixar abertas as portas da nossa cidade, da nossa Câmara, para a gente poder fortalecer os trabalhos da FREVEM. Muito obrigado. Muito obrigado. Então passaremos agora às considerações finais. Vou passar a palavra aqui ao Gustavo Horta Palares. Gente, fazer breves considerações. Acho que o primeiro ponto que está sendo colocado, a questão de recursos, que não há recursos no município para a saúde, que não há recursos no município para resolver outros e vários problemas. Esse hoje é um problema estrutural no Brasil, a questão da revisão do Pacto Federativo. Eu concordo, estou nessa luta também, acho isso relevante. Agora, esse é um problema que não cabe somente à região metropolitana a resolução desse problema. Ou seja, a gente tem uma concentração muito grande de recursos na União, o Estado tem uma parcela pequena desses recursos e o município uma parcela menor ainda. Então, cada vez mais unir esforços para a revisão desse pacto federativo. E aí não é uma questão de partido A ou B que está ocupando o governo federal. Essa concentração sempre existiu, obviamente depois da Constituição de 88, e ela vem se agravando ao longo dos anos. Então ela não é uma questão partidária, ela é uma questão estrutural do país. Então esse é um primeiro comentário. Foram duas perguntas que
que o colega de Itaúna colocou, se o projeto que está sendo estudado dos trilhos, do trem metropolitano, se prevê alteração de traçado quando passa próximo ao município, vale lembrar que um ponto principal do projeto, que é a utilização ou dos trilhos ou da faixa de domínio, ou seja, a área próxima, que ainda não edificada ao lado dessa faixa, elas estão, na maioria dos municípios, em áreas já consolidadas de ocupação. Então, a ideia é justamente aproveitar esse mesmo traçado, onde for possível, o que minimiza investimentos e, como são áreas já também consolidadas de ocupação, nós temos a proximidade com quem serão esses usuários. A outra questão, que era em relação ao projeto de resíduos sólidos, se o Estado provê algum auxílio para o transporte do resíduo. Hoje, através da própria Constituição, o saneamento ela é uma responsabilidade do município. O que o Estado está trazendo é um auxílio à questão da resolução dos resíduos sólidos. E hoje esse custo é todo colocado 100% aos municípios, desde a coleta até a disposição final corretamente realizada. Então, o que nesse projeto continua com o município? Ele continua fazendo a coleta domiciliar e o transporte até uma estação de transbordo. Essa estação de transbordo ela vai estar a um raio de, no máximo, 12 quilômetros da sede do município. Hoje nós temos municípios como Itaguara, por exemplo, que desloca mais de 200 quilômetros para dispor que desloca cerca de 150 quilômetros para dispor seu resíduo no aterro sanitário em Sabará. Então, nós estamos dizendo, lá em Itaúna mesmo, eu tive com o prefeito Osmando há pouco tempo, o custo dele só para operar o aterro sanitário, e vale lembrar que Itaúna é exemplo para o Brasil em gestão de resíduos sólidos, não só em Minas Gerais, mas exemplo para o Brasil em questão de coleta seletiva e da disposição corretamente adequada. Itaúna gasta para operar o seu aterro cerca de R$70 por tonelada, só para operar o aterro. O que está trazendo esse projeto é que, a partir do momento que ele leva numa estação de transbordo, o custo do município é de R$18. Ou seja, só no caso de Itaúna já é uma economia de mais de R$50 por tonelada de resíduo gerado. Então, isso já é uma economia considerável. Então, essas seriam as respostas. E, por fim, a apresentação que acabei de fazer, ela vai estar disponível aqui no site da Câmara, para que todos tenham acesso, e lá também tem o meu e-mail, qualquer contato, estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Alguém quer mais fazer considerações finais? Não, então eu agradeço. Pode usar a palavra, vereador. Boa tarde a todos. Em nome do presidente, cumprimento todos a mesa. Em nome da minha assessora, cumprimento todos os novos vereadores. Eu sou o vereador Sebastião Celso Pinho de Oliveira, sou de Ibirité. Eu estava olhando o Gustavo falando sobre o trabalho da Itaúna, que vem trazendo lixo para jogar em Sabará. Ibirité hoje tem esse mesmo trabalho. Hoje nós trazendo lixo, duas carretas de lixo de Sabará, de Ibirité para Sabará, a gente tem esse trabalho, um trabalho imenso. Mas semana retrasada eu estive em Itabira, uma cidade próxima, a 125 quilômetros. Eu fui lá e fiquei maravilhado de ver como Itabira hoje está trabalhando. 70% do lixo de Itabira, ele fica dentro de Itabira, porque a própria prefeitura trabalha com a Itaúbe, uma empresa que reciclage todo o lixo, só 30% do lixo que vai para o aterro sanitário. Então, um excelente trabalho. É um trabalho de nível Curitiba. É uma cidade que a gente pode chegar e falar assim, é uma cidade de bom nível, uma cidade bacana. Então, ali tem um trabalho excelente. Na verdade, eu fui lá buscar esse projeto para Ibirité, trabalhar com ele, porque é muito importante o trabalho que eu vi lá. Então, falar com você, então, o trabalho lá faz reciclagem do papelão, do PET, de tudo. Então, a mão de obra fica barata. Itabira hoje está reciclando hoje em torno de 120 a 140 mil por mês
só de lixo que vai jogado fora ao aterro sanitário. Então, acho assim, importante a gente trabalhar com esse projeto. Eu fui lá, busquei ele, levei o secretário de Meio Ambiente, levei o secretário de Governo, e juntamente agora ele vai passar ele o Executivo, do Executivo vai chegar até a Câmara para mim de volta esse projeto. Então, acho muito bacana a gente trabalhar um pouquinho nesse dia. A gente tem união hoje de vários vereadores, eu vim aqui hoje pela primeira vez, isso é muito importante para nós. Então, muito obrigado a vocês e Deus abençoe. Amém, obrigado. Eu agradeço a todos pela presença nessa 9ª reunião da FREVEM e informo que no Salão Nobre encontra-se disponível um café para aqueles que desejarem. Na certeza que, unindo esforços, obteremos resultados expressivos nessa trajetória metropolitana. Muito obrigado a todos e bom dia.